Números 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés, no tabernáculo do deserto do Sinai. Façam um recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel, por grupos de famílias e por famílias, contando todos os homens, um por um, com 20 anos de idade ou mais, que estão aptos para ir à guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe de grupos de famílias, ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês, na contagem de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aissé, filho de Amizadai; de Assé, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos grupos de famílias escolhidos dentre a comunidade de Israel. Então, Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Reuniram todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupos de famílias e por família, um por um, pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e assim os contaram no deserto do Sinai. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Ruben 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Simeão 59.300 homens. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Gade 45.650 homens. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Judá 74.600 homens. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Isacar 54.400 homens. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Zebulon 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família.
Foram contados ao todo da tribo de Efraim 40.500 homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Manassés 32.200 homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Benjamim 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Asser 41.500 homens. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados, segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Naftali 53.400 homens. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes das tribos de Israel, cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra, de acordo com as suas famílias, somaram um total de 600.550 homens. Esse total, porém, não inclui os levitas. Porque o Senhor disse a Moisés: Você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral dos israelitas. Mas diga aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Qualquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará suas tendas separadamente, segundo as suas divisões, e nesse lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão o seu acampamento ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para cuidar do tabernáculo e para que a comunidade de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então, os filhos de Israel obedeceram a tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 2. E o Senhor deu mais ordens para Moisés e Arão. Cada tribo de Israel deve acampar em um lugar próprio, ao redor do tabernáculo, onde colocarão a bandeira da tribo e os símbolos de cada família. Do lado leste, acamparão os exércitos da tribo de Judá junto à sua bandeira. O chefe de Judá será Naasson, filho de Aminadab. E o seu exército, segundo o censo, é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O chefe de Isacar será Natanael, filho de Zuar. E o seu exército, segundo o censo, é de 54.400 homens. Depois virá a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será o chefe de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, é de 186.400. Esses homens marcharão primeiro.
Do lado sul acamparão os exércitos da tribo de Ruben, junto à sua bandeira. O chefe de Ruben será Elisur, filho de Zeduel. E o seu exército, segundo o censo, é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O chefe de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército, segundo o censo, é de 59.300 homens. Depois virá a tribo de Gade. Elisaf, filho de Deuel, será o chefe de Gade. E o seu exército, segundo o censo, é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos, é de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Depois marcharão o exército dos levitas, levando o tabernáculo no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu devido lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos da tribo de Efraim, junto à sua bandeira. O chefe de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército, segundo o censo, é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O chefe de Manassés será Gamaliel, filho de Pedassur. E o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. Depois virá a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será o chefe de Benjamim. E o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, é de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos da tribo de Dan, junto à sua bandeira. O chefe de Dan será Aisé, filho de Amizadai. E o seu exército, segundo o censo, é de 62.700 homens. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O chefe de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército, segundo o censo, é de 41.500 homens. Depois virá a tribo de Naftali. Aira, filha de Enã, será o chefe de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, segundo os seus exércitos, é de 157.600 homens. Esses marcharão em último lugar, junto às suas bandeiras. O número total de homens de Israel, contados de acordo com as suas famílias, dos acampamentos, de acordo com os seus exércitos, foi de 603.550. Mas os levitas não foram contados com os outros israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, o povo de Israel fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acampavam junto à sua bandeira e marchavam, cada um com seu grupo de famílias e com a sua família.